Olá pessoal, hoje é o momento que nós vamos aprender sobre pacotes. Então, uma coisa que a gente leva um pouquinho de tempo para aprender quando a gente começa a programar é que a gente não precisa fazer tudo sozinho. Então, muitas coisas outras pessoas já fizeram e a gente disponibilizam gratuitamente para que nós possamos utilizar. E a gente deve aproveitar boas oportunidades, obviamente para conseguir entregar produtos com maior valor agregado e rapidamente, com menor custo. Né? Então, hoje a gente vai aprender a lidar com bibliotecas de terceiros, que o C# chama de pacotes, né? Fazendo a instalação, buscando esses pacotes numa loja, né? Numa nuvem, fazendo a instalação, utilizando ele no nosso programa para adicionar funcionalidades ao C# que nós não teríamos só com a biblioteca padrão. Okay? Então, eu iniciei um projeto em branco aqui, chamado Aula Pacotes, onde eu só tenho os comentários com a sequência daquilo que a gente vai fazer. Okay? Então, a primeira coisa que eu tenho que ensinar para vocês é a instalar pacotes utilizando o gerenciador NuGet. O NuGet é o gerenciador de pacotes para o .NET. Se a gente olhar aqui, ó, este é o site do NuGet, onde a gente tem a galeria de projetos com diversos pacotes, 203 mil pacotes neste momento, cada um deles adicionando e liberando para a comunidade determinados tipos de funcionalidades. Né? Então aqui eu vou escolher hoje para vocês 2 pacotes, vou ensinar vocês a fazer a instalação, como é que isso fica, e vou mostrar uma utilização básica deles para vocês terem uma ideia. Tá? Então, o primeiro pacote que a gente vai trabalhar aqui é um pacote chamado Figle. Eu vou procurar ele aqui no site do NuGet e a gente vai achar ele aqui. Ó. Então, vamos acessar esse pacote. E aí você vai ter aqui maneiras de instalar ele. A gente quer a maneira do .NET CLI. Então, a gente pode copiar esse comando aqui, usando esse laranjinha aqui, ele vai vir exatamente deste jeito aqui. Ó, né? Ou então a gente pode usar, se a gente já souber o nome do pacote, né? No caso a gente já sabe, a gente pode digitar lá diretamente, vocês que decidem. Né? Aqui ó, você vai ter ó, o repositório de código-fonte, então eu vou abrir isso aqui numa nova guia, só para vocês verem que esse projeto ele fica no GitHub, ok? Assim como os projetos de vocês. E aqui, ó, você vai descobrir que ele faz a geração de banners em ASCII para a gente. Então, que bacana. Você vai conseguir escrever em ASCII a mensagem que você quiser. Tá? E você pode ver aqui também na documentação dele. Cadê? Aqui, ó, que ele tem 265 fontes. Então, se a gente vier aqui na palavrinha fontes e abrir uma nova guia, você vai ver uma biblioteca de fontes que ela está aqui. Ó. Temos um overview de todas as fontes. Então, aqui ó, você vai ver, eu vou rodar a tela rapidamente, diversas fontes que a gente pode utilizar. Tá? E você pode escolher a fonte que mais você gostar. Então, por exemplo, digamos que você queira esta fonte aqui. O nome da fonte é este aqui, Colossal. Desta aqui é este, Computer. E assim vai. Né? Eu gosto muito de uma chamada Standard, esta aqui. Eu acho que o resultado dela é muito bonito. Okay? Então, vamos voltar aqui para o .NET então, e vamos fazer a instalação do Figle. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que usar o gerenciador de pacotes que vem no .NET. Então, lá no .NET, a gente tem como visualizar a lista de pacotes disponível no nosso projeto através do comando .NET List Package. Então, se eu fizer .NET List Package, ele vai listar para mim todos os pacotes instalados neste projeto. Então,
aula pacotes não tem nenhum pacote. Como é que eu faço para instalar esse pacote Figo? Eu vou fazer .NET add package e o nome do pacote que eu quero. O nome do pacote que eu quero é Figo. Okay? Percebam que é exatamente o mesmo comando que a gente tinha aqui. Ó. A única diferença é que aqui ele disse exatamente qual é a versão e aqui eu não estou dizendo a versão porque eu quero que ele pegue a mais atual. Então vamos rodar isso aqui vai demorar um tempo, por quê? Porque ele vai fazer o download deste pacote. Okay? Então deixa ele trabalhando aqui e vamos olhar para o nosso projeto. Uma vez baixado, né, terminou, né, a instalação concluída, vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Se eu der um .NET List Package novamente, a gente vai ver que agora o nosso projeto contém, Aula Pacotes, contém um pacote chamado Figo e está na versão 0.3. Okay? Onde ele consultou para saber isso? Ele consultou aquele arquivinho que raramente a gente olha aqui, ó, .csproj. Olha lá, ó, apareceu ó, esta nova parte aqui com referências a pacote e aqui a referência ao Figo e a versão. Okay? Então essa é uma maneira, né, de você visualizar quais são os pacotes que estão referenciados dentro do seu projeto. Bom, agora eu quero usar esse pacote, né? Quero fazer uma referência a ele e poder usar. Então, para que eu possa usar os comandos dela, eu vou ter que vir aqui em cima, onde tem a palavrinha using, e adicionar um novo pacote. Nesse momento, a gente só está usando o pacote system, que faz parte do .NET. Okay? Eu posso vir aqui agora e dizer ó, que neste meu programa eu vou usar o pacote Figo, que a gente baixou e trouxe para dentro do nosso projeto a partir da internet, né? A partir da nuvem. E agora ele vai estar disponível para a gente trabalhar aqui, né? Então vamos vê-lo trabalhando, né? Então eu vou primeiro colocar só um título aqui, como a gente tem feito já. E aí, a gente pode olhar até lá na documentação do Figo que ele tem esta seguinte estrutura. Ele tem um comando chamado figofonts, ponto, o nome da fonte, ponto, render, e a string que eu quero exibir. Então é isso que nós vamos fazer. Figofonts, ponto. Aí aqui eu tenho uma lista daquelas fontes que a gente encontrou lá naquele site, que eu mostrei para vocês como chegar. Eu vou pegar aqui a standard, tá? E posso fazer ponto render. E vou mandar exibir aqui, por exemplo, dev C#. Ok? Só que esse comando aqui não está fazendo nada, né? O resultado disso aqui é o quê? É uma string. Tá? Então, o resultado disso é uma string. Então, eu vou armazenar isso numa variável. Ou eu poderia também usar console writeLine diretamente. Então, vamos ver primeiro com console writeLine. Depois eu crio uma variável bonitinha para a gente armazenar. .NET Run. E vamos ver como é que ficou. Ó. Então, quem fez os exercícios de saída em console lembra como isso aqui dava trabalho para fazer na mão. Né? Então, olha que bacaninha o trabalho dessa biblioteca Figo para a gente aqui. Né? Então, óbvio que eu posso trocar isso aqui por outra fonte. Por exemplo, eu posso usar a fonte OG. Vamos ver como é que ela fica. E aí vocês podem pegar qualquer uma lá, tá?
do pacote. Percebe que ela é mais itálico, é um pouquinho diferente, mas aí, voltando, né? Vocês têm, vou pegar essa aqui, Stampatello. Vamos ver como é que fica aqui. Stampatello, primeira letra D, suponho eu deve ser maiúsculo, ok. E aí você tem o resultado que mais lhe interessar, ok? Escolha, troque a fonte aqui, olha lá, bem bacana também, né? Eu vou deixar standard e vou extrair isso aqui, porque eu não quero exibir direto, tá? Quero mostrar para vocês que eu posso colocar aqui, vou chamar de textão, e depois você pode exibir aqui essa variável sem nenhum problema, que ela continua funcionando, tá? Perceba que isso aqui é uma string qualquer, né? Isso aqui poderia ter sido digitado pelo usuário, não teria nenhum problema, tá? Isso nos dá possibilidades bem bacanas, ok? Outro pacote que a gente pode utilizar, né? O Figo é bem simplesinho, eu vou dar um exemplo para vocês de um pacote bem mais complexo, tá? Com bem mais funcionalidades. E a gente pode instalar quantos a gente quiser, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso .NET List Package e vamos ver aqui que a gente continua só com o Figo e agora a gente vai instalar um outro pacote, tá? Então, vamos instalar agora, vamos procurar aqui na galeria um pacote chamado Humanizer. Então, é este primeiro aqui, ó. Vamos abrir o repositório dele. Vocês podem perceber que aqui nós temos bastante documentação. Olha só de links, ó, de coisas que ele pode fazer. Então, essa biblioteca, o que ela faz? Ela manipula objetos, principalmente numéricos e em texto, e te devolve versões mais legíveis, mais humanizadas das mesmas. Então, por exemplo, se a gente for aqui em números, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de converter de números para palavras. Muito legal isso. Outra coisa bacana que a gente pode fazer é usar, por exemplo, humanizando datas. Então, eu posso colocar, ó, pedir para ele fazer para a gente, ó, por exemplo, dar uma data de amanhã e ele diz para mim a palavra amanhã e não a data. Ou 2 horas atrás, 1 hora à frente. Vocês já devem ter visto isso em redes sociais, né? Quando tem uma postagem, no começo ela está ali há alguns minutos, depois ela vira há alguns dias, depois ela vira há alguns anos. Okay? Tudo isso é calculado por um processo de humanização de datas, que é justamente o que essa biblioteca gratuita nos faz. Então, vamos ver lá como a gente usa a Humanizer. Então, vamos ver primeiro para datas, né? Então, vou começar aqui da maneira que a gente sempre começa. E vamos colocar aqui uma data específica, tá? Vou pegar aqui a data, pode ser do ataque às Torres Gêmeas, ok? Ataque Torres Gêmeas. O ataque às Torres Gêmeas, ela aconteceu exatamente em 2001, setembro 11, às 8 horas e 46 minutos e 0 segundos. O primeiro avião derrubou a primeira torre. Okay? E aí a gente pode usar... Não vou. Vou criar uma variável string só para vocês verem que o Humanizer te devolve uma string, tá? Então, vou chamar aqui de texto
ataque torres gêmeas. Então, ele vai ser aquela variável que contém uma data, só que agora eu vou usar um método aqui que é novo, que é o método humanize. Percebe que ele não aparece aqui? Vamos ver se vocês já descobriram por quê. Porque eu não disse que ia usar o pacote aqui, ó. Preciso vir aqui e dizer que eu vou usar Humanizer. Qual é o problema? Eu ainda não instalei. Ok? Vamos instalar. É bom que eu tenha esquecido aqui, que também já orienta vocês a como fazer. Então, .NET add package e o pacote se chama Humanizer. Ele vai instalar. Assim que ele instalar, a gente vai conseguir verificar se a instalação foi correta e aí ele tem que funcionar aqui. Então, vamos ver lá no nosso pacote. Ó, ele incluiu agora também Humanizer, além do Figle. Ele identificou aqui e agora a gente já pode continuar aqui. Ó. Quando eu aperto o pontinho, aparece para a gente agora um método novo. Esse método aqui vem da biblioteca Humanize. E aí eu posso chamar esse método. Percebam que o resultado dela é uma string, ok? Ele recebe uma data e devolve uma string. E vai retornar essa data num formato legível por humanos. Então, vamos lá. Console, writeLine. E eu vou escrever aqui ataque às torres gêmeas e vou colocar a data. Só que eu vou colocar o texto, ok? A data, vocês já viram no vídeo de datas como é que eu consigo exibi-las. Então vamos ver agora se deu certo. .NET Run. Ó, então ele mostrou pra gente que ela ocorreu há 18 anos atrás. Eu não fiz nenhuma conta, tá? Eu só usei a característica do Humanizer para fazer isso pra gente. Percebam que já veio em português, okay? É dependente da cultura do sistema operacional. Isso aqui é fantástico, okay? Bom, para mostrar mais uma coisa para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma segunda variável e vou dizer, vou chamar ela de ataque torres gêmeas 50 anos. Eu vou pegar a variável ataque torres gêmeas e vou adicionar anos, uma quantidade de 50. Okay? Então eu peguei 50 anos depois daquela data lá. Okay? E aí vamos humanizá-lo. Então, ó, texto ataque torre gêmeas 50 anos e eu vou usar aqui ataque torre gêmeas 50 anos ponto humanize e vou exibir aqui, ó, 50 anos do ataque às torres gêmeas e aqui eu vou usar a outra variável. Então aqui vamos ver se ele consegue calcular, né, um texto bacana para se dizer sobre uma data que ainda vai levar muitos anos para chegar. Então ele consegue, ó, em 31 anos. Ele acontece daqui a 31 anos, tá? Então ele conseguiu achar um texto legível para datas anteriores e para datas posteriores. É óbvio que ele vai se adaptar aqui em 20 segundos, em 3 dias, em 2 horas, ok? Ele se adapta e monta essa string da melhor maneira possível, tá? E o Humanize é sensacional. Então, outra coisa que a gente pode fazer com Humanize é também humanizar números, ok? Então, isso é algo que quem aprendeu a programar um pouquinho mais tempo sempre fazia programas de exemplo com
esse tipo de programa, né? Então, digamos que eu tenha um número aqui, 163, por exemplo. E eu quero saber esse número por extenso. Como é que a gente fazia isso? A gente tinha que fazer um programa bem complicado para obter esse número por extenso, tá? Nós tínhamos que fazer isso na mão, antigamente. Agora essa biblioteca Humanize faz para a gente de uma maneira muito bacana. Eu vou chamar aqui de número por extenso e vou usar a variável número e vou chamar um método do Humanize chamado toWords. Então, como se fosse o convert, né? Eu estou convertendo para palavras e ele retorna para mim uma string. Okay? E aí eu posso exibir, né? Esse carinha. Eu posso escrever assim, ó. Vamos fazer aqui número e aqui número por extenso. Vamos ver se funciona. Vamos ver se o Humanize sabe escrever números por extenso. Olha lá que maravilha. 163. Maravilhoso, né? Outra coisa que a gente pode fazer, obviamente, é fazer um número que talvez nem a gente saiba escrever, né? O que a gente tem que pensar bastante para escrever. Não tem problema, o Humanize é sensacional. E a gente escreveu 321.651.321, batendo o dedo no teclado numérico. Okay? Muito bacana. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar um número, por exemplo, vamos pegar aqui ano independência Brasil. E aqui eu vou salvar 1822, o ano que o Brasil teve a sua independência. Eu vou criar uma outra string e eu vou chamar de ano... Não, vou chamar de ano independência romano. E aí o que eu quero? Eu quero pegar aquele ano de independência do Brasil e converter ele em números romanos. Olha que bacana. To Roman. Só isso, mais nada. E vamos ver como é que ele fica. Independência do Brasil. Aqui a gente pode colocar aquela ano independência Brasil. E aqui a gente pode colocar a ano independência romano. E vamos ver como é que isso aqui fica. Vamos ver também que é muito, muito, muito bacana. Outro programa clássico de exercício, né? de aprender a programação, que agora a gente já tem básico, né? Pronto para a gente pelo Humanize. Independência do Brasil, o valor da variável, né? 1822, e a variável convertida para romanos aqui. Okay? Então aqui a gente teve uma breve visualização de como instalar e rodar pacotes obtidos via NuGet. Okay? E assim a gente termina essa aula dizendo para vocês que tem muita coisa bacana no NuGet. São duas bibliotecas bem simples, mas tem outras muito mais poderosas para situações muito mais complexas que a gente teria muita dificuldade em replicar. E vocês podem dar uma pesquisada nisso e de repente achar algumas bibliotecas bem bacanas para vocês. Okay? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.